Eu nunca imaginei que, depois de tantos anos de casamento, minha esposa me trairia com um playboy rico e que minha própria filha também se voltaria contra mim. Hoje, eles estão desesperadas por ajuda, mas eu dei uma resposta que elas jamais esquecerão. Eu tinha 46 anos, casado há quase 22 anos com uma mulher que vou chamar de Lex, que na época tinha 43. Tínhamos uma filha, V, que estava com 19 anos. Nossa vida parecia perfeita. Ao menos, foi o que pensei por muito tempo. Morávamos numa casa espaçosa, com 4 quartos, em um bairro onde as pessoas cuidavam dos jardins e se cumprimentavam com simpatia. Era o típico cenário do sonho americano. Eu trabalhava numa empresa de consultoria de gestão. Não uma das gigantes do ramo como McKinsey, mas uma empresa respeitável. Meu salário era confortável, algo em torno de US$ 120 mil anuais, sem contar os bônus. Tínhamos 2 carros, nada extravagante, mas bons. Um Lexus para mim, um benefício da empresa, e um Honda CR-V relativamente novo para Lex. Nas férias, costumávamos viajar para lugares como a Flórida ou, quando nos sentíamos mais aventureiros, para o México. V também tinha seu próprio carro, um Toyota usado que compramos para ela quando se formou no ensino médio. Confiável e simples. Lex trabalhava meio período numa boutique chique no centro da cidade, mais para ocupar o tempo do que por necessidade financeira. Na verdade, ela gostava mais do desconto para funcionários do que do salário em si. O horário de trabalho dela era perfeito para encaixar suas aulas de yoga 3 vezes por semana e encontros para almoços com amigas. Naquela época, eu estava bancando o estilo de vida dela, mas achava que tudo estava bem porque, afinal, éramos uma família feliz. Vi tinha acabado de começar o primeiro ano na Universidade Estadual, que ficava a cerca de meia hora da nossa casa. Ela morava no dormitório para aproveitar a experiência universitária, mas sempre voltava nos finais de semana para fazer lavanderia e, claro, encher a geladeira. Era uma jovem inteligente, sempre tirava boas notas e cursava algo relacionado a marketing ou comunicação, algo que poderia abrir várias portas no futuro. As noites de jantar em família ainda eram sagradas para nós. Sentávamos juntos à mesa, compartilhando histórias do dia. Lex reclamava dos clientes difíceis da boutique, V contava sobre as aulas e os dramas com a colega de quarto, e eu fazia piadas leves sobre o trabalho, evitando nomes para não expor ninguém. Ríamos muito. Eu me sentia sortudo por ter o que tantos homens que eu conhecia não tinham. Um lar estável, segurança financeira e uma família que parecia gostar de estar junta. Eu costumava dizer para elas, durante o jantar ou assistindo a um filme, o quanto as amava e o quanto me sentia grato. Lex sempre sorria, apertava minha mão através da mesa. V revirava os olhos, mas dava um sorriso, com aquele abraço meio sem jeito que os adolescentes dão quando querem mostrar carinho, mas fingem que não. Nossa casa era o ponto de encontro dos amigos de V no ensino médio. Lex preparava lanches, e eu cuidava da churrasqueira nos finais de semana. Tínhamos um porão acabado, com uma TV enorme e uma mesa de sinuca que comprei usada e reformei sozinho. Eu era o pai legal que brincava com os jovens, mas sabia manter as regras para evitar confusão. Naquela época, o dinheiro não era motivo de preocupação. Não éramos milionários, mas estávamos confortáveis. Eu tinha uma boa aposentadoria, algumas opções de ações da empresa e faltavam cerca de 10 anos para quitar a hipoteca da casa. Planejava trabalhar até os 65 anos. Depois, Lex e eu reduziríamos nosso espaço. Talvez nos mudássemos para um lugar mais quente para aproveitar a aposentadoria. Os problemas reais eram quase banais. Se deveríamos consertar o deck, reformar o banheiro principal, ou eu finalmente ceder e comprar o barco que queria há anos. Coisas típicas de primeiro mundo. Lex e eu não éramos perfeitos, claro. Tínhamos nossas discussões, geralmente por bobagens, eu trabalhando até tarde, ela gastando demais com roupas ou disputas sobre se V poderia fazer outra tatuagem. Eu aceitava isso. Ela nem tanto, mas no geral eu pensava que estávamos alinhados. Achava que envelheceríamos juntos, sentados em cadeiras de balanço na varanda, cabelos grisalhos, de mãos dadas, vendo os netos brincarem no quintal. Um sonho simples, mas era o meu. Não foi a grande recessão de 2008, aquela a qual muitos já estavam acostumados e que conseguimos superar. Foi uma crise menor, específica do setor de consultoria, que chegou sorrateira e desestruturou muitas empresas, inclusive a minha. Os clientes começaram a cortar gastos, projetos foram cancelados, e a pressão para reduzir custos apertou. Eu, que estava há 15 anos na empresa, trazendo grandes clientes e achando meu emprego seguro,
Comecei a sentir o chão desaparecer. Eu já tinha passado por rodadas anteriores de demissões. Até tive que comunicar colegas sobre suas dispensas, o que nunca é fácil. Por isso, achei que estaria protegido. Brincava com Lex dizendo que eles não podiam me demitir porque eu sabia onde todos os corpos estavam enterrados. Ela ria, mas sugeria, em tom meio de brincadeira, que cancelássemos as férias que planejávamos para Cancún naquele verão, por precaução. Eu, confiante, disse que não, que merecíamos aquelas férias e que podíamos pagar. Mal sabia eu o que estava por vir. Foi numa quarta-feira, dia que sempre me pareceu propício para más notícias. Eu estava concentrado preparando uma apresentação, quando meu chefe, Greg, me mandou uma mensagem para que eu fosse ao escritório dele assim que pudesse. Pensei que seria sobre alguma conta importante ou projeto. Quando entrei, o departamento de recursos humanos já estava lá. Meu coração afundou. Greg, sem sequer olhar nos meus olhos, disse que estavam reestruturando o departamento e que minha posição seria eliminada. Eliminada, como se eu fosse um objeto descartável. 15 anos de trabalho, incontáveis fins de semana sacrificados, momentos em que escolhi o emprego ao invés da família. Tudo resumido a eliminado. Eles me deram o discurso padrão. Como minhas contribuições foram valiosas, que não era nada pessoal, apenas negócios. Eu quase não ouvi. Recebi uma pasta com informações sobre o pacote de demissão. 6 meses de salário, o que parecia razoável até eu lembrar do mercado de trabalho daquele momento. Disseram que alguém do RH me acompanharia para eu tirar minhas coisas da mesa, como se fosse um ladrão. O pior foi passar pelos meus colegas, segurando uma caixa de papelão com meus pertences. Alguns olhavam surpresos, outros assustados. E alguns, eu odeio admitir, pareciam até aliviados que não eram eles. A natureza humana, eu suponho. Dirigi até em casa meio atordoado. Eram 2 da tarde de um dia útil, e eu estava voltando para casa com uma caixa de lixo do escritório no porta-malas. A sensação era surreal. Lex estava fazendo compras com as amigas quando cheguei. Tive algumas horas para me sentar à mesa da cozinha e tentar processar o que acabara de acontecer. Quando ela voltou e me viu ali, sentada e imóvel, percebeu na hora que algo estava errado. "Por que você chegou tão cedo?" perguntou, largando as sacolas. 3 bolsas da Nordstrom. Aposto que gastou pelo menos $500. Naquele momento, nem imaginei que isso logo teria tanta importância. "Fui demitido", respondi seco. A expressão dela passou por uma montanha-russa em segundos. Choque, confusão, simpatia, preocupação e algo que eu não consegui identificar direito. Talvez medo. "O quê? Como?" ela perguntou, sentando-se à minha frente. Expliquei o pouco que sabia. Reestruturação, cortes de orçamento, o famoso último a entrar, primeiro a sair. Só que eu não era o último, era o mais caro. Garotos mais jovens poderiam fazer meu trabalho por menos. "E agora?" ela perguntou, e o nós nela soava como você. Eu tentei soar confiante. "Vou procurar outro emprego. A indenização nos dá algum tempo. Vamos ficar bem." Ela concordou, mas não parecia acreditar. Nos primeiros meses, tratei a busca por trabalho como um emprego. Acordava cedo, me arrumava como se fosse para o escritório, passava 8 horas enviando currículos, fazendo contatos, aprendendo a usar o LinkedIn para networking, algo que até então eu mal usava. Lex foi solidária no começo. Trazia café, dizia que eu ia conseguir algo logo, que qualquer empresa teria sorte em me contratar. Mas, com o tempo, sua paciência se esgotou. Pequenos detalhes começaram a incomodar. Ela comentava sobre amigos cujo marido havia sido demitido e já tinha arranjado trabalho em 2 semanas. Suspirava alto ao abrir as contas de luz e água. Esquecia de me avisar dos convites para jantar com amigos casais. Acho que sentia vergonha de ter um marido desempregado. Com 3 meses, nossas economias começaram a diminuir. Cancelei todas as assinaturas, cortamos a TV a cabo e deixamos de comer fora. Eu assumia as tarefas domésticas, cozinhar, limpar, já que estava em casa o tempo todo. Mas, ao invés de agradecimento, Lex parecia cada vez mais irritada com minha presença constante. "Você não tem algum lugar para ir hoje?" ela perguntava, como se eu fosse um adolescente preguiçoso no sofá. Eu continuava enviando currículos diariamente, tentando não deixar o desânimo tomar conta. A situação piorou quando V precisou de dinheiro para despesas da faculdade que não havíamos previsto. Um livro extra, uma taxa de laboratório, algo em torno de $200. Quando disse a ela que precisaríamos ser mais cuidadosos com o dinheiro, Lex perdeu a cabeça. "É exatamente isso que eu temia."
gritou depois que V desligou o telefone. É temporário. Tentei manter a calma. Não estamos quebrados, só estamos sendo cautelosos. Quanto tempo vai durar essa temporada? Ela exigiu. Já são mais de 3 meses. Que empregos você tem procurado hoje? A partir daí, as cobranças diárias começaram. Lex monitorava minha busca de emprego, pedindo relatórios, sugerindo vagas que eram completamente fora da minha área, ou de nível iniciante, só para eu fazer algo. Numa noite, a peguei olhando as contas bancárias com uma expressão preocupada. Estamos bem, disse, embora os números realmente estivessem caindo. O dinheiro da indenização dura mais alguns meses e vou achar algo até lá. Ela não respondeu. Fechou o laptop e foi dormir cedo. Foi quando começaram os turnos extras na boutique. De repente, Lex estava trabalhando até tarde várias noites por semana, além dos fins de semana. Confesso que me senti aliviado. Precisávamos do dinheiro e, além disso, ela estava fora de casa, então não precisava lidar com a frustração constante dela. Mas algo estava errado. A boutique fechava às 19 horas, mas Lex chegava em casa às 22 horas ou 23 horas. Sua roupa e cabelo sempre impecáveis. Não pareciam de alguém que havia passado horas em uma loja. E havia um cheiro de perfume. Não o dela. Perguntei uma vez, e ela reagiu na defensiva. Você está me acusando de alguma coisa? Estou trabalhando para sustentar a gente porque você não pode. O silêncio que se seguiu me calou. A culpa me consumia. Eu estava desconfiado da esposa que buscava ajudar a família enquanto eu falhava como provedor. No 5º mês, a ansiedade aumentou. A indenização estava quase no fim e só tive 2 entrevistas promissoras. Ambas acabaram com decidimos por outro candidato. Meu tempo na empresa parecia mais um peso do que um diferencial. Para uns era velho demais, para outros, careta demais. Comecei a me candidatar a empregos para os quais estava super qualificado, disposto a aceitar um corte grande no salário. Nem assim consegui. Um dia me candidatei a uma vaga de motorista de entrega numa empresa local. Pagava menos da metade do que ganhava antes, mas precisava de dinheiro. Quando fui chamado para a entrevista e contratado no mesmo dia, senti um misto de alívio e vergonha. Depois de tanto tempo construindo uma carreira, aquilo era o fundo do poço. Contei para Lex, esperando um pouco de apoio. Motorista de entregas? É essa a sua solução? Ela disse com nojo evidente. Não acredito no que minha vida virou. Aquilo doeu muito. O que você quer que eu faça, Lex? Gritei, perdendo a paciência. As contas precisam ser pagas. Quer que eu recuse e a gente perca a casa? Preferia que você arrumasse algo que valesse a sua experiência. Respondeu fria. Você tentou ligar para Greg ver se voltava? Ou para o Tom do clube de golfe? A empresa dele sempre está contratando. Discutimos até eu sair da sala. Não valia a pena brigar com quem já estava decidido a me desapontar. Comecei o trabalho de motorista na semana seguinte. Manhã cedo, longas jornadas, muito dirigir e carregar peso. Meu corpo não estava acostumado, e eu voltava para casa exausto, com dores nas costas e nos pés. Lex e eu brigávamos frequentemente. Ela fazia comentários sobre o emprego, perguntava quando eu ia arrumar algo de verdade, reclamava do cheiro de suor e caixas que eu trazia para casa. Quando comecei a levar o uniforme para lavar, ela fazia questão de mostrar que manuseava as roupas como se fossem contaminadas. Vi percebeu a tensão entre nós durante as visitas dela em casa. Vocês têm brigado muito, comentou um fim de semana. Estamos só estressados com dinheiro. Respondi tentando poupar ela dos nossos problemas. Tá tão ruim assim? Perguntou preocupada. A gente tá se virando, garanti. Não precisa se preocupar, foca nos estudos. Mas as coisas só pioraram. Um dia, depois de um mês dirigindo a van, tive uma dor de cabeça forte que não passava. Meu supervisor me deixou sair mais cedo. Nem era meio-dia ainda quando cheguei em casa. Ao entrar na garagem, vi um Mercedes preto estacionado. Carro chique, fora do padrão do bairro. Pensei que Lex talvez tivesse algum cliente na boutique. Quando entrei, ouvi risadas no andar de cima. Lex e a voz de um homem. Meu estômago virou. Subi e os encontrei no nosso quarto. Eles não estavam fazendo nada demais, só sentados na cama com taças de vinho, parecendo muito à vontade um com o outro. O homem era alto, bronzeado, usando um relógio que devia custar mais que o meu carro. Lex levantou-se rápido, o rosto vermelho. Ray, você devia estar no trabalho. O homem se levantou, calmo, estendeu a mão como se estivéssemos em um encontro de negócios. Don Walsh, prazer, disse ele. Ignorei a mão. Sai da minha casa.
Ray, não seja assim. Lex tentou intervir, colocando-se entre nós. Dom e eu estávamos falando sobre oportunidades de investimento. Ele acha que pode nos ajudar. Ajudar? Ri com amargura. É assim que vocês chamam isso agora? Dom sorriu debochado. Sua esposa tem ótimo gosto para tudo, menos para maridos, aparentemente. Vi vermelho. Sai agora. Depois que ele saiu, Lex nem tentou negar nada. O que você esperava, Ray? Ela perguntou, orgulhosa. Você desistiu. Dom tem ambição, conexões. Ele pode me dar a vida que você prometeu e não conseguiu. Há quanto tempo? Perguntei. 3 meses. Ela admitiu, com o que parecia ser orgulho. E ele te pediu para morar com ele? Quero ir embora? Tudo bem. Mas não espere levar metade do que sobra, disse com um riso gelado. Ela continuou me atacando, me chamando de fracassado, dizendo que tinha vergonha de contar para as pessoas o que eu fazia agora. Perdi o controle quando ela chegou perto demais e cuspiu no meu rosto. Peguei seu braço e a levei até a porta. Sai daqui e não volta. Ela foi embora naquela noite com 3 malas e as joias. Sentei na cozinha sozinho, pensando em como 22 anos de casamento podiam acabar assim. No dia seguinte, liguei para ver antes que Lex contasse a própria versão. Mãe fez o quê? Ela explodiu ao ouvir. Ela estava vendo um cara chamado Dom. Mudou-se para a casa dele. Eu nem consigo... V parecia chorar. Como ela pôde fazer isso com você? Com a gente? Sua mãe fez a escolha dela, disse cansado. Errada, respondeu com firmeza. Eu estou do seu lado, pai. Isso significou mais para mim do que ela podia imaginar. Eu esperava que Lex tentasse virar V contra mim, usasse o dinheiro da faculdade como chantagem, mas minha filha me surpreendeu. Naquele fim de semana, V veio para casa e me ajudou a organizar a bagunça. Cancelou os cartões de crédito da mãe, trocou as senhas do Netflix, essas coisas chatas de divórcio, mas foi bom ter V ali, sabendo que ela estava comigo. A gente não precisa dela, dizia V quando me via abatido. Estamos melhores sem quem foge quando as coisas ficam difíceis. Nos meses seguintes, fui obrigado a me ajustar rapidamente. Não tinha como manter a casa grande com o salário de motorista de entregas. Encontrei um pequeno apartamento para alugar. 2 quartos, num bairro decente. Nada luxuoso, mas com teto e água corrente. V foi uma guerreira durante aquele período. Voltava para casa quase todo final de semana. Ajudava a empacotar, limpar, jogar fora o que não servia mais. Nunca reclamou da mudança para um lugar menor ou de ter que deixar algumas coisas para trás. São só coisas, pai, dizia quando eu me desculpava pela falta de espaço no quarto dela durante as visitas. A gente ainda tem um ao outro. O dinheiro estava apertado, mas sobrevivemos. Eu trabalhava longas horas dirigindo a van, e V pegou um emprego de meio período na biblioteca da universidade enquanto terminava o 2º ano. Ela até sugeriu trocar para uma faculdade comunitária para economizar, mas não deixei. Sua educação é a única coisa que não abro mão, falei. Vamos fazer dar certo. Criamos uma rotina nos finais de semana, pizza barata na sexta, filmes emprestados da biblioteca no meu velho laptop. Sábado era dia de garimpar em feiras de garagem atrás de móveis e coisas que precisávamos. Encontramos um sofá decente por $50 assim. Naquele verão, V passou horas me ajudando a atualizar meu currículo, pesquisar vagas. Ela sentava na nossa mesa instável, revisava os textos, dizia: sua experiência vale, pai. A oportunidade certa vai aparecer. E, estranhamente, apareceu. Uma pequena empresa de consultoria me ofereceu uma vaga. Não era tão boa quanto meu emprego antigo, mas pagava melhor do que dirigir van e usava minhas habilidades de verdade. Consegui um apartamento melhor e comecei até a poupar um pouco. Passou 1 ano desde o divórcio. As coisas melhoravam, até que Lex começou a ligar para V. No começo, V ignorava ou desligava, mas Lex insistia. Ela ainda é minha mãe. V me explicou quando a peguei trocando mensagens com Lex. Só quero que ela saiba que estou bem. Não gostei, mas V já tinha 20 anos, era adulta. Só tome cuidado, avisei. Sua mãe sabe manipular as coisas. Mal sabia eu o quanto isso estava certo e como tudo mudaria rápido. Começou com convites para almoços, depois visitas nos fins de semana. Eu não gostava, mas Lex ainda era a mãe dela. Notei as mudanças em V aos poucos. Ela voltava das visitas com sacolas de lojas caras, celular novo, bolsa de grife, presentes de Lex e Dom. Falava do apartamento deles no centro, da vista, das festas sofisticadas. Mamãe disse que vamos para St. Bart's no mês que vem.
comentou uma noite enquanto comíamos pizza congelada. Mostrou fotos do resort. Aquela vida glamurosa, a nossa comidinha simples e móveis usados, não competiam. Você sabe que pode visitá-los quando quiser? Tentei soar maduro. Eu sei, pai, respondeu. Mas algo havia mudado. Eu sentia ela se afastar um pouco a cada retorno. Criava uma distância, como se comparasse nossas vidas e achasse a minha inferior. Eu a pegava olhando o nosso apartamento pequeno com um olhar que não sabia nomear, mas que depois entendi. Era pena. Talvez até vergonha. Doía profundamente. Era minha filha, quem esteve ao meu lado quando todos os outros se foram. E agora ela me via como um exemplo do que não ser. Tentei me convencer que era só uma fase, que a novidade do dinheiro de Dom passaria e ela lembraria do que realmente importava. Mas lá no fundo, sabia que estava a perdendo para o estilo de vida que Lex e Dom mostravam. E o pior, eu não podia competir com isso. Não financeiramente. Tudo o que podia oferecer era amor e estabilidade. E aparentemente isso não bastava mais. Um dia, V voltou de uma viagem com as amigas. Uma viagem paga por Lex, claro. E não conseguiu olhar nos meus olhos. Pai, preciso falar com você, disse inquieta. Estou pensando em morar com a mamãe e o Dom por um tempo. Congelei, sentindo um soco no estômago. Por quê? Sua resposta me destruiu. Dom tem contatos na área em que quero trabalhar. Ele me ofereceu ajuda para conseguir um estágio. Ela hesitou antes de continuar. E para ser sincera, pai, é meio constrangedor trazer amigos aqui. O lugar é tão pequeno e o bairro, você sabe, é meio vergonhoso. Vê, eu me quebrei para te dar o que podia, respondi firme. Você sabe disso melhor do que ninguém. Ela olhou ao redor da nossa sala pequena. Mamãe e Dom têm um quarto de hóspedes maior que todo este apartamento e vivem nas torres do porto. Então é isso? Você está escolhendo o luxo em vez da lealdade? Não me faça sentir mal por querer coisas boas, retrucou. Você é igualzinho ao que a mamãe dizia, preso numa rotina, confortável com a mediocridade. Olhei para ela e senti um déjà-vu. Aquelas palavras eram um eco do que Lex disse quando me deixou. Pareciam uma facada no peito. Não gritei, nem discuti. Só disse: se é assim que você se sente, talvez devesse ir. Ela se mudou no dia seguinte. Dom mandou um carro para buscá-la. Não era qualquer carro. Um Lincoln preto, com motorista de terno. Assisti pela janela enquanto o homem carregava as malas dela no porta-malas. V ficou no meio-fio, mexendo no celular, sem olhar uma única vez para o nosso apartamento. Assim perdi minha filha também. O silêncio depois que ela se foi era ensurdecedor. Passava pela porta do quarto vazio e sentia uma dor física no peito. Algumas noites, sentava no sofá com uma cerveja, encarando a parede, me perguntando onde eu tinha errado. Eu deveria ter ficado rico do nada? Deveria ter engolido meu orgulho e implorado para Lex ficar? As primeiras semanas foram brutais. Eu me pegava fazendo comida para dois ou vendo algo engraçado e pensando em contar para V, antes de lembrar que ela não estava mais ali. No dia de ação de graças, comprei um peru congelado para uma pessoa. Sentei sozinho na cozinha, rolando o Instagram e vendo fotos de V, Lex e Dom em algum restaurante chique. Todos vestidos de forma impecável, sorrindo como numa propaganda de revista sobre a família perfeita. Naquela noite, bebi pela primeira vez em anos e acordei me sentindo um lixo, física e emocionalmente. Chegar ao fundo do poço tem um jeito de focar a mente. Percebi que não podia continuar vivendo naquele mar de autopiedade e se... Se V e Lex tinham seguido em frente, talvez fosse hora de eu também. Me joguei no trabalho, fiz horas extras, aceitei projetos que ninguém queria. Qualquer coisa para ficar ocupado e não pensar no vazio do apartamento. O cansaço físico me ajudava a dormir, e os desafios mentais distraíam do que eu estava passando. Talvez não fosse saudável, mas era o que eu precisava para sobreviver. O trabalho na consultoria voltou a ir bem. Após 6 meses, fui promovido e comecei a guardar dinheiro de novo. Comprei roupas novas, me matriculei numa academia, reformei um pouco o apartamento e até comecei a sair para encontros. Encontros constrangedores de café e jantares que, na maioria das vezes, não levavam a lugar nenhum. Nada sério, até conhecer Jen, uma mulher que morava no meu prédio. Começamos a conversar na lavanderia num sábado qualquer, o começo mais comum que você pode imaginar. E de alguma forma, algo simplesmente clicou. Ela era genuína, amável, e não ligava para o fato de eu dirigir um carro com 10 anos de uso. Jen também havia passado por seu próprio inferno,
tendo perdido o marido para um câncer. Ainda assim, conseguia ver o lado bom da vida. Pela primeira vez em anos, senti que talvez eu pudesse sentir isso também. Durante esse tempo, ouvia notícias sobre Lex e V através de amigos em comum. V conseguiu aquele estágio graças às conexões de Dom. Lex estava organizando festas para a empresa dele, vivendo o papel de namorada troféu. Pareciam felizes naquela vida perfeita que mostravam. Então, cerca de 2 anos depois que V saiu de casa, recebi uma ligação histérica de Lex. "É sua culpa!" ela gritou quando atendi. "Como assim?" perguntei, confuso. Entre soluços, ela contou a história. Lex tinha voltado mais cedo de um final de semana num spa e encontrado Dom e V juntos na cama dele. Eles estavam se encontrando às escondidas havia meses. Dom disse que amava V. "Ela é jovem e excitante, e eu estou passado da idade", chorava Lex. A ironia não passou despercebida para mim, tipo quando você me deixou por ele. "Isso é diferente", insistiu. "Ela é minha filha, e eu fui seu marido por mais de 20 anos. Posso ficar com você até eu me ajeitar?" Teve a coragem de pedir. Eu ri. "Não, Lex. Você fez sua cama com Dom. Agora a V que vai deitar nela." "Ray, por favor", implorou. "Não tenho para onde ir. Ele está me expulsando." Depois daquela ligação, não pensei muito em Lex. A vida seguiu. Foquei no meu trabalho, passei tempo com Jen, tentei reconstruir algo a partir dos escombros da minha antiga vida. Mas o karma tem um jeito de agir nos bastidores enquanto você vive sua vida. 6 meses depois, descobri que Dom conheceu uma modelo de 21 anos e a levou para morar com ele. V, por sua vez, acabou na rua, assim como a mãe. Não soube disso diretamente pela V. Na verdade, ela apareceu na minha porta numa noite chuvosa. Ouvi a batida por volta das 23 horas e não esperava ninguém. Quando olhei pelo olho mágico, vi ela ali. Maquiagem escorrida, roupas de grife molhadas, segurando a mala cara que Dom provavelmente tinha comprado. Algo dentro de mim endureceu. "Pai", disse ela com voz baixa quando abri a porta um pouco, como quando era criança com medo de tempestades. "Eu sei que não mereço, mas posso ficar só um pouquinho?" Por um instante, hesitei. Depois me lembrei das palavras dela. "Você está preso numa rotina, confortável com a mediocridade." Lembrei do olhar de desprezo dela ao ver nosso apartamento pela última vez. Lembrei que ela escolheu luxo em vez de lealdade. "Você está certa. Você não merece", falei, e fechei a porta na cara dela. Fiquei ali por um momento, ouvindo ela chorar do outro lado. Ela bateu novamente, mais desesperada. "Pai, por favor. Não tenho para onde ir. Tente sua mãe", disse pela porta. "Ou algum dos seus amigos do mundo do Dom. Eles não vão me ajudar", soluçou. "Não é problema meu", respondi e me afastei da porta. Ela continuou batendo por uns 10 minutos até desistir. Soube o que aconteceu com ela por meio do Mark, um cara do meu prédio que trabalhava num restaurante no centro. Cerca de uma semana depois da visita dela, ele comentou que viu uma garota que parecia ter passado por um inferno se candidatando para ser garçonete. Ela estava encharcada, roupas caras, mas amassadas, como se tivesse dormido nelas. O gerente teve pena e a contratou na hora. Quando ele descreveu, soube que era a V. Descobri que ela tinha dormido no carro por dias e tomado banho numa academia onde comprava passes diários. O emprego de garçonete mal dava para alugar um quarto numa casa compartilhada meio suspeita. Eu não conseguia parar de pensar em como Lex cavou a própria cova e arrastou V junto. Cerca de 1 ano depois de tudo ter desmoronado, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Lex, claro. "Ray, eu sei que não falamos há um tempo, mas estou numa situação muito difícil." Começou sem nem perguntar como eu estava. "Tenho ficado na casa da minha irmã, mas ela vai vender o imóvel e eu preciso de um lugar para ficar. Será que você poderia me emprestar um dinheiro?" Cortei na hora. "Nem pensar, Lex. Ray, por favor." Soou desesperada. "Eu não tenho nada. Dom não me deu 1 centavo na separação. Sem pensão, sem nada. É engraçado como isso funciona. Você deixa seu marido de 20 anos por um cara rico, não se protege legalmente e ainda se surpreende quando ele te joga fora?" Falei. "Eu sei que cometi erros." "Erros?" interrompi. "É assim que você chama cuspir no meu rosto, me chamar de perdedor, levar nossa filha e envenená-la contra mim? Esses não são erros, Lex. São escolhas." Ela começou a chorar, mas eu já tinha chorado por ela o bastante. "Você falou com a V?"
Perguntei, curioso contra a minha vontade. Não, admitiu. Ela não atende minhas ligações. Da última vez que soube, ela estava servindo mesas em algum lugar. Deus, que bagunça! Lembrei. Uma bagunça que você mesma criou. Tenha um bom dia, Lex. Desliguei. Mais tarde, um amigo em comum me contou que Lex estava trabalhando na Macy's, em Phoenix, dividindo um apartamento com 2 mulheres na casa dos 50, também divorciadas. Dom, por sua vez, seguiu em frente. Agora está noiva da 4ª esposa, uma instrutora de yoga de 21 anos. Aquele cara nunca vai mudar. A vida seguiu. Jenny e eu nos casamos numa cerimônia pequena no cartório, cerca de 2 anos depois de tudo aquilo. Às vezes penso na V e me pergunto como ela está. O orgulho me impediu de procurá-la, mesmo quando a raiva foi diminuindo. Até que um dia, no supermercado, literalmente trombei com ela na seção de frutas e verduras. Pai, disse ela surpresa. Ela havia perdido peso. As roupas de grife tinham desaparecido, substituídas por jeans simples e um suéter básico. Assenti, sem saber o que dizer. Um silêncio constrangedor pairou entre nós. Finalmente ela falou. Queria ter ligado 1000 vezes, disse baixinho, para pedir desculpas. Mas depois que você me rejeitou naquela noite, achei que você tinha acabado comigo de vez. E não te culpo. Encolhi os ombros. Você fez suas escolhas. Fiz, concordou. E tive que lidar com as consequências sozinha, sem ajuda. Não havia acusações na voz dela, apenas um fato. Notei que ela carregava um livro de faculdade pendurado na bolsa. Está estudando? Ela assentiu. Faculdade comunitária, tirando um curso de marketing. Trabalho honesto. Falei, e senti que era verdade. Então fiquei ali, parado com o carrinho de compras, dividido entre a raiva que carreguei por tanto tempo e uma vontade inesperada de reatar. Virei as costas e segui meu caminho, lembrando de como ela tinha vergonha de mim. Às vezes, penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu não tivesse perdido o emprego tantos anos atrás. Mas aí percebo que aquilo não causou tudo aquilo. Só revelou quem realmente éramos. Lex teria me deixado por alguém mais rico ou poderoso mais cedo ou mais tarde. Vi precisava aprender lições difíceis. E eu precisava entender que meu valor não está no salário ou no cargo. Às vezes, só se chega ao fundo do poço para descobrir quem você realmente é. E às vezes, o karma faz seu trabalho perfeitamente. Para quem está passando por algo parecido, acredite, melhora. Mas às vezes é preciso deixar as pessoas chegarem ao fundo do poço para que possam subir de novo. E algumas vezes é você quem precisa tocar o fundo antes de entender quem realmente merece estar ao seu lado. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. E mesmo assim, sigo em frente. Hoje, tenho uma família reconstruída, amigos verdadeiros e uma nova perspectiva sobre o que importa. Lex e Dom ficaram para trás, e com eles as falsas promessas de uma vida fácil. Vi está reaprendendo a se encontrar, e eu a espero de braços abertos quando ela estiver pronta. A vida é feita de escolhas, e as nossas definem quem somos. No fim, o que vale mesmo é a honestidade consigo mesmo, e o amor que oferecemos àqueles que permanecem. E essa é uma lição que ninguém pode tirar de mim.